Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia. Meus caros amigos, disse-lhes na novena que precedia a festa de nosso padroeiro São Francisco de Sales. Proponho que comecemos hoje, com o auxílio de Deus, um tempo de exercício prático de caridade para com o próximo. Além desse período, poderão fazer uma promessa que se transformará em voto. A partir desta tarde, nós nos chamaremos salesianos. Então, toda a obra de Dom Bosco é oferecida, né, a São Francisco de Sales. Né? Podemos nos admirar vendo o rude Dom Bosco, desde o início de sua obra, colocá-la sob a amável proteção do Santo Bispo de Gênova. O rude Dom Bosco, hein? Esse é o adjetivo que ele usa aqui, né? O sábio escritor, sutil e famoso, da introdução à vida devota, foi também, não nos esqueçamos, o apóstolo popular do Chablais. No entanto, seria injusto, injurioso e até escandaloso, e os incrédulos não deixam de o propalar, dedicar-lhe uma devoção fácil, um ascetismo com água de rosas, ou uma mística um tanto anuviada, impregnada de sensualidade. Eu adoro essa expressão aqui, ascetismo com água de rosas. Do mesmo modo, não poderiam, sem falsear ultrajantemente sua pessoa, especializá-lo num apostolado quase mundano. Este homem, todo delicado, que revelara no seu estilo e maneiras um dom de poesia maravilhosamente suave e encantador, não foi somente o mais intrínseco e rigoroso dos dirigentes de consciências, mas igualmente o mais simples, cordial e tratável dos missionários diocesanos. Está falando de São Francisco de Sales aqui, né? Nem sempre lidava com a Marquesa de Chantal ou a Filoteia. Sabia, igualmente, compreender os artesãos e os camponeses. Sua delicada mão não se recusava às palmas grosseiras, nem aos cumprimentos rudes. Punha-se ao nível deles, confraternizava-se com eles, povo com o povo, poderoso com os poderosos, levava a todos, sem distinção de origem e cultura, o mais puro mel evangélico, o óleo da ternura, o bálsamo da caridade. Uma pequena descrição, né, que tem muito da perspectiva do Henri Guéon, né, obviamente, mas é pura verdade, sobre São Francisco de Sales. Né? Tão diferente dele sobre esse aspecto, e talvez mesmo por essas desigualdades, era essa doçura junto a um proselitismo incansável pela pena, pela palavra,
pelo exemplo e pela ação, que Dom Bosco admirava, venerava e se esforçava por imitar em São Francisco de Sales. Violento por natureza, procurava um contraste e tomava como patrono o santo mais terno, como havia outrora tomado por amigo o mais delicado de seus companheiros. O Comolo, né? Adquirira com eles o que lhe parecia faltar ao seu temperamento robusto, consciente de sua força e valor. Domínio próprio, calma diante da injustiça, permanente bom humor e o uso constante da bondade. Essa bondade lhe provinha do berço, mas só por um esforço contínuo foi que conseguiu fazer dela o centro de sua vida, assegurando-lhe o lugar mais destacado para irradiá-la sobre toda a cristandade. Teve a ajuda de Luís Comolo, de Mamãe Margarida, de São Francisco de Sales, sob a inspiração de Nossa Senhora e de seu filho. Aqui também nós temos uma outra lição, né, de São João Bosco que modernamente muito nos é útil, né? Hoje em dia nós temos o hábito, né, de classificar as pessoas, a nós mesmos, aos nossos filhos, com relação aos nossos temperamentos, né? O assunto temperamento hoje é popular, né? Tem em todo lugar, tem no YouTube, tem opção de coisa, né? Temperamento é um estudo, inclusive que faz parte da formação de diretores, né, de consciência, né? Por exemplo, tem um estudo de temperamentos no compêndio de Teologia Ascética e Mística, né, do Adolphe Tanqueray, né? Mas no caso de Dom Bosco, né, tem uma lição prática sobre como você temperar, né, ou de alguma forma modificar ao longo da vida o seu temperamento, né? No caso de Dom Bosco, ele procurava se unir, né, a pessoas cujo temperamento ou cujos aspectos temperamentais ele queria adquirir, né? Não só pessoas que estavam vivas ao seu lado, tipo exatamente o Luís Comolo e a sua própria mãe, mas também com devoções a santos que tinham aspectos temperamentais que ele queria adquirir. E exatamente essa característica a gente não percebe hoje. Quer dizer, se a gente desenvolver, né, certas devoções a santos cujo temperamento é diferente do nosso e pedir ao santo, né, através da nossa devoção, que ele nos adquira esses aspectos do nosso temperamento, nós conseguiremos ao longo da vida modificar esses aspectos, né? Então, essa devoção a esse santo, digamos assim, né, não é só uma devoção vazia, né? Há que se estudar a vida desse santo, os métodos que ele usava, a obra dele, né?
para que a gente possa então ir adquirindo essas características, né, de temperamento. Isso não é falado em lugar nenhum, né? Mas na vida do Dom Bosco a gente vê isso, né? Quer dizer, isso significa, né, que há um modo prático, né, e muito efetivo, né? Pois é. O Samuel está falando aqui, né? Por isso, mais uma vez, a importância de um bom diretor espiritual que nos indique os santos apropriados para a nossa devoção, ou com tais características, né? Pois é, existem várias maneiras pelas quais você se torna devoto de um santo, né? E pode ser o santo de devoção da sua família, pode ser, no meu caso, foi o santo que minha mãe era muito devota e me deu a ele, né, na minha infância. Pode ser um santo que você lê a vida e fica apaixonado com ele. Mas não se fala, né? Não se fala, pelo menos publicamente, aí nas obras que saem sobre temperamentos, etc, etc. Não se fala desse aspecto, né? Você ser devoto a um santo cujo aspecto temperamental é diferente do seu e cuja característica você quer adquirir ao longo do tempo. São coisas, são sutilezas católicas cuja riqueza só nós temos, né? Nós católicos. E, obviamente, nós passamos por uma fase duríssima, né, com relação à direção espiritual. Né? Muito difícil hoje você ter um bom diretor espiritual, né? Porque isso já não é mais a preocupação de formação na igreja, nos seminários, etc. Né? Mas nós podemos, de alguma forma, né, compensar isto com nossas leituras, né? Se vocês lerem, né, a parte introdutória do compêndio de teologia ascética e mística do padre Tanqueray, num determinado momento, ele diz que está escrevendo aquele manual justamente para aqueles que não tenham, ou não tinham, na época, oportunidade do contato com um bom diretor espiritual, para que aquele manual servisse de alguma forma, não é, como uma direção de vida, não é, uma espécie de autodireção espiritual. Vocês vejam que isso já era uma matéria preocupante na época que Padre Tanqueray escreveu esse manual, né? Por isso, eu lembro, né, o Padre Paulo Sandes dava tanta importância a esse compêndio, né, que não é uma coisa fácil de ler, que não é uma obra, digamos assim, literária que você lê com prazer e para usufruir daquela coisa assim momentaneamente, né? Mas é uma obra que, para os pais que têm condição de lê-la e entendê-la, não só é muito importante para os pais especificamente, como também no tratamento dos pais com os filhos, né? É uma obra absolutamente fundamental hoje, mas infelizmente ela só pode ser acessada por gente que tem uma certa, enfim, um certo hábito de leitura, um certo hábito de estudo, porque cada página daquele manual
Enfim, é uma página difícil de ler e de entender, né? Vocês que acompanharam as palestras do Padre Paulo sabem muito bem do que eu estou dizendo, né? Então é uma coisa vagarosa, etc. Mas é um livro que foi escrito com esse objetivo, né? de orientação, né? Para tempos difíceis. Tá? É uma espécie de manual de sobrevivência.